A ordem vem muito referente à parte postural, então depende da necessidade da ativação, tá? E da intensidade que eu quero dar. Então, vamos supor, só para exemplificar de maneira fácil aí. Se eu colocar um leg press antes de um agachamento, o que vai acontecer com o meu agachamento? Supondo que, né, a pessoa esteja treinando ali na máxima. O que vai acontecer com o meu agachamento é que o meu agachamento vai ter que ser realizado com menos carga. Por quê? Porque já vem de uma fadiga do leg. Se eu fizer o contrário, então o agachamento vai ter uma carga maior e o leg talvez uma carga menor, né? Isso falando da intensidade, porque se eu for falar das necessidades, aí é referente a cada um. Então, de repente, eu consigo fazer assim. Eu ponho ali um agachamento, um leg press, combinado com um agachamento livre sem carga, ok? Em super série. E aí, para o próximo exercício, eu ponho um agachamento livre. Mais ou menos como você achou que eu tinha feito, né? O que vai acontecer com esse agachamento? Eu vou conseguir gerar uma fadiga legal com esse agachamento com uma carga menor. Então, de repente, se esse aluno não pode ter uma sobrecarga axial ali na coluna muito grande, eu evito essa sobrecarga fadigando as coxas ali antes, com um aparelho, um leg press, que se for legal não vai estar influenciando tanto na coluna, né? Pelo menos em uma posição boa não vai. Uma técnica boa não vai. Aí eu passei por um agachamento sem carga, onde termina de dar essa quebrada no leg. E aí esse aluno vai depois para um agachamento livre, convencional ali, com barra. O que vai acontecer, como eu falei, que no agachamento ele vai ter que usar menos carga, não vai conseguir usar tanta carga para chegar a uma fadiga ali, uma falha interessante, né? Uma fadiga máxima interessante. Então, tem vários pontos que você pode pensar. Você pode pensar na intensidade, você pode pensar em diminuir sobrecargas ou em aumentar sobrecargas. Tudo depende da fase, depende da necessidade do aluno. Mas dá para pensar em N contextos aí. Então, depende muito do contexto de cada um, tá? Mas só para ter uma ideia aí. E depende muito do aluno também, né? De repente é um aluno iniciante, então eu coloco um agachamento, aí ele vai e faz uma puxada, aí depois ele vai e faz um leg, aí depois ele vai e faz um supino. O que eu fiz? Eu diminuí bastante a intensidade desse cara, né? Eu dei um descanso para as pernas ali de um exercício, né? De um exercício todo. Então, enquanto ele treinou o leg, ele descansou as pernas enquanto fazia um supino. O sistema não, o sistema está ali trabalhando, mas se for fracionar, né? Aí ele descansou. Beleza? Vamos aqui agora com outro aluno. Eu vou fazer mais esse aluno aqui e daí nós vamos encerrar. Vamos fazer o mesmo esqueminha aqui. Pô, professor, o cara tá parado. Não, ele tá realizando a ativação do bracing aí antes do início, né? Vou estar marcando aqui apenas o que necessitar de correção para esse aluno, tá? Já que ele está assistindo a live. Então só o que precisar de correção que eu vou marcar aqui. Bracing ok, né? Não consigo ver, mas o contexto e a teoria da ativação tá aí. Boa, ativou bem o bracing. Mantém um bom alinhamento aí. Eu não gosto muito dessa posição aqui, ó, que a turma faz para tirar foto. Então na prancha lateral, mantenha os braços na lateral do corpo.
estendido. Ok? Então só estica o braço aqui e deixa o braço solto aqui na lateral do corpo. Posicionamento aqui no caso, né? O cotovelo está bem embaixo do ombro, o alinhamento dos segmentos está legal. Próximo. Puxada supinada. Aqui a gente tem uma angulação um pouco excessiva, ó. Poderia angular um pouco menos para trás. Essa angulação para trás faz com que a gente tenha um aumento na lordose aqui, ó. Para ativação, aqui tem um contexto um pouco diferente, né? A excêntrica, ela é parcial, então o que acontece? Ele não faz a soltura, não faz o alongamento, né? Olha lá, começou a alongar, puxa de novo. E aí mesmo esquema, escápula, braço, braço, escápula. Posicionamento tá legal. Braço também tá legal, cotovelo bem embaixo da pegada, show de bola. Muito bom. O maior detalhe aqui foi mesmo com relação ao lombar, que eu já marquei lá, né? Os braços ficaram bem legais. Está subindo um pouquinho demais também aqui, ó. Quando começar a subir os ombros, já pode parar, né? Então vou marcar aqui também. Próximo. Vamos dar mais uma chamada na galera aqui. Para puxada remada, né? Para remada de baixa aí. Aqui tá soltando um pouco demais os ombros, né? Sempre tem que manter uma leve contração. Sempre, 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 sempre. Em todo exercício, a não ser que seja estipulado que não. Que você não deve manter essa contração, essa tensão. Por quê? Soltou, o músculo começa a descansar. Então, o tempo todo, a gente mantém aí uma tensão na musculatura. Olha lá, travou o bracing, arrumou o pescoço, excelente. Tá mantendo uma postura bem legal. Só mesmo a parte das escápulas ali, ó. E tá puxando. Mais pra frente, Aldinei, mais pra frente nessa máquina. Boa noite. Mais pra frente, talvez sim, talvez consiga sim. Mas o problema aqui, na verdade, é só a inclinação mesmo. Porque a barra, a puxada tá vindo aqui, ó, inclinada, tá vendo? Então ele conseguiria estar inclinando menos e a puxada tá vindo aqui na posição correta. Então é só ele inclinar um pouco menos mesmo, né? Ter essa percepção de que você vai puxar a barra e essa inclinação é suficiente para a barra não bater no seu nariz. Beleza? E aí na remada, vamos lá.
mais adução nas escápulas, menos alongamento. Papum! Tô falando assim curtinho porque ele está assistindo a live e ele está ouvindo a explicação, ok? Na flexão de braço. Veja aqui, ó, a lordose. O posicionamento dos braços tá bem legal. As escápulas também ali, ele tem que manter as escápulas em adução, também ficaram boas. Quando ela começa a abrir, você percebe que ele retorna, né? Mas o padrão da lombar não ficou legal. Então, o que faltou aqui, maior ativação do bracing e abdômen. O braço ficou ótimo, ó. Lembra o que eu tinha falado aqui dos 90 graus do braço aqui, tá perfeito. Poderia até abrir um pouquinho mais também, tá? Até o ângulo que a gente utiliza aqui, ó, ângulo para supino e flexão de braço. O ângulo aqui, ó, de abdução de ombro vem para 80 graus, ok? Ângulo seguro aí para abdução de ombros. E trabalhar supino e flexão de braço. Ai, fiz de novo. Vamos pro outro. Então, olha lá, diferente da alba, posicionamento aqui das mãos em pronação, né? Desenvolvimento com halteres, então diminua a amplitude. Veja lá como o trapézio começa a funcionar ali um pouco depois que ele passa a linha dos ombros, olha lá. Vê se você consegue perceber. Então diminua a amplitude apenas. O alinhamento, se for legal, tá ruim não. Olha lá, tá mantendo bem o posicionamento. O punho ficou bem legal também. Só a amplitude mesmo, diminui um pouco aí. E aí a gente vem pra rosca. Na rosca, manteve a pegada no posicionamento bom. Os cotovelos estão ali travadinhos. Posicionamento das pernas ali embaixo do quadril. Ah, beleza. Vou dar uma pincelada rápida porque a ideia é só mostrar os exercícios aí mesmo. O que o Ale falou aí o que o Ale falou aí quanto à respiração inversa. No desenvolvimento e na elevação lateral é interessante que você faça uma respiração inversa. A respiração inversa é soltar o ar no momento em que você está realizando a fase excêntrica. Por que inversa? Porque normalmente você solta o ar quando você está fazendo a contração, quando você está fazendo força, ok? Porém, se você soltar o ar quando você está subindo, elevação lateral ou desenvolvimento, isso vai contra o movimento. Então, quando você inspira para elevar o braço, isso colabora com o posicionamento das estruturas aqui para você realizar o movimento. Então a gente faz uma respiração inversa, tanto no desenvolvimento quanto na elevação lateral. A respiração inversa funciona em outros casos também, tá?
em alguns casos de patologias, que não cabe a live agora. Mas tanto a respiração inversa como uma respiração ali, vamos colocar como não controlada, né? Onde você apenas respira. Mas aí também não vai chegar na máxima, não vai nem chegar perto da falha nesse caso. Pessoal hipertenso, por exemplo. Por quê? Se quando você está fazendo força, você solta o ar, você tem um aumento de pressão interna, né? Para quem já é hipertenso, isso pode causar problemas. Legal? Não é ideia entrar nesse ponto. Mas só para, como o Ale pediu aí, para o desenvolvimento de elevação lateral, então, a expansão gera a expansão de toda a caixa torácica aqui, que colabora com o movimento de elevação, de abdução de ombros aí. Beleza? E no desenvolvimento, então, tudo tranquilo. Na rosca W aqui também ficou bem legal. Não tem necessidade de empurrar o cotovelo ali em direção às costelas, né? Mas o alinhamento assim ficou legal. Então, para a rosca, ok. Continuamos com a rosca. Ter quebrado o vídeo, né? E aí vamos pro testa com halteres no chão. Boa, inclinou. A inclinação aqui é interessante, né? A gente faz essa inclinação no tríceps testa para manter o torque no tríceps, tá? Quando você realiza o tríceps testa a 90 graus, tem um momento onde você não gera torque ou tem uma diminuição muito grande do torque. Mantendo essa angulação para trás, né? Essa flexão de ombros aí, você mantém o torque nos tríceps, aumentando então a intensidade do exercício. E também ficou bom, só que tá tendo um bloqueiozinho ali, né, Ale? Não acontece em todas. Olha lá. Você mesmo se corrigiu, né? Mas eu vou colocar como observação ali. E a gente acaba fazendo sempre uma força para fechar. Então, quando estiver realizando, né? Se o aluno estiver realizando aí um tríceps testa, ele sempre vai estar mantendo uma força para tentar manter esse cotovelo alinhado ao movimento, ok? Nunca, 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 pelo amor de Deus, nunca empurre o cotovelo do seu aluno para tentar manter mais fechado, tá? Se ele não está conseguindo manter por conta própria, é porque alguma alteração ali tem. Eu acredito. Eu acredito sim. Mas ficou bom, tá? Ficou bom, tá bem alinhado. Eu tinha um aluno onde ele não fechava mesmo. O cotovelo dele era aqui, ó. Se fosse fazer testa, esse testa saía numa diagonal. Né? Acontecia por conta do tanto de massa magra que ele tinha. Ele não fechava pelo volume do latíssimo. Né? Nem aqui, nada. O ombro, peitoral, tudo. Não fechava mesmo. Né? E os encurtamentos também, lógico. Mas nesse caso era um exercício que a gente não conseguia trabalhar. Então, isso, exatamente. Mas aí é o seguinte, você tem que ser capaz, né, de fechar os cotovelos. Então, se você está no tríceps testa, você fechar o cotovelo, a sua escápula abrir, né? Se você fechar, passar do ponto, as escápulas vão abrir. Né? Se tiver alterações com relação a encurtamentos, então as escápulas vão abrir. Então você fecha o cotovelo o máximo possível, mantendo o padrão postural, né? Que é as escápulas em adução ou neutras, ok? E aí para a rosca na visão lateral aqui, veja, ficou bem legal mesmo, como a gente tinha visto, né? Olha lá, o posicionamento dele tá bom,
Deu uma soltadinha aqui, ó, na escápula. Mas o braço ficou bem legal. Próximo. Ah, agora sim nós vamos ver se ele está acionando esse bracing aí. Boa. Viu a costela? A costela é um indicativo bem legal para você observar, para ver se o bracing está sendo acionado. Olha aí. Joia. Muito bom. Então, temos aí a costela como um indicativo bem legal, olha só. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Beleza. E aí, qual é a ideia, né? É estar tentando comprimir o máximo possível ali as costelas, né? Mas prestando atenção para não gerar uma contração excessiva no abdômen e esquecer da parte de respiração em si, né? Então, puxa o umbigo para dentro, abaixa as costelas. Para quem quiser ver sobre bracing também, no YouTube tem um vídeo que eu fiz com o Caio falando do bracing. Aliás, mostrando a técnica do bracing, né? Prancha lateral aí ficou legal também. Então, só complementando ali, né? Vai dar para mostrar assim. Vamos parar aqui. Só complementando ali, ó. Porque as costelas, né? Veja que a gente tem um acionamento aqui, ó, do transverso. Aqui tá aqui o transverso, né? E ele fica preso. Aqui, só ele. Ele fica preso ali, ó, nas costelas, né? Deixa eu ver se é um outro ângulo vai dar pra ver melhor. Ah, aqui por dentro fica legal. Vou tirar isso aqui. Vê? Cada alfinetinho desse, né, em cima, tá mostrando uma origem, né? Beleza? Então, por isso é um indicativo interessante para a gente estar observando quando ele realiza a manobra. E aí dá para ver bem agora realizando a sustentação aí, né? Olha lá como gera a contração ali na região abdominal. Bom também, já passamos aí pelos dois, né? Mantemos aí o mesmo esquema, né? Só o ajuste do braço. Vamos fazer uma elevação pélvica no banco agora. Para elevação, 2 pontos. Primeiro, essa saída está meio alta. Então, se der para sair um pouco mais de baixo, se tiver um step um pouco mais baixo, melhor. Se não tiver, vamos com ele que vamos ter outras ênfases aí também. Para elevação pélvica, então, afastar um pouco as pernas. Veja que quando ele está em cima, aqui, oh, passei, e lá, aqui não, que passou, tem que subir menos também. E aqui, ó, aqui o ângulo entre coxa e tíbia está abaixo dos 90 graus.
Quanto mais para trás essa perna vier, mais tensão ele gera no reto femoral. Se ele gerar mais tensão no reto femoral, o que acontece é que começa a ativar quadríceps aqui no movimento. Então afasta um pouco as pernas de você, para frente. Suba, não, diminua um pelinho da amplitude da fase concêntrica. O lance do braço na prancha ser ruim, né, é porque quando ele coloca o braço na prancha, ele leva o cotovelo para trás e isso gera uma protração da escápula e do ombro, tá? A não ser que ele consiga manter esse ombro na posição, tudo bem, mas é difícil de manter na posição porque o braço já roda, só de você colocar a mão na cintura aqui, ó, o braço já roda para frente, o ombro, o húmero, né, rotaciona aqui, ó. Então não é legal, justamente porque a gente está tentando corrigir esse padrão. Como tem muita coisa para ele pensar, ele tem que pensar no cotovelo de baixo, ele tem que pensar no acionamento do bracing, ele tem que pensar nas pernas, no pescoço, nas escápulas. Então, mais uma coisa ali para ele ficar pensando é desnecessário. Não tem o porquê ele ficar com a mão ali. Isso não colabora em nada, entendeu? Então, coloca a mão ali na lateral do corpo e boa. A não ser que você vai fazer alguma outra prancha, né? Tem aquela prancha que você levanta o braço e a perna só para aumentar o torque, né? Gerar instabilidade, ou vai fazer ela rodando e trocando de lados, enfim. Aí tem outras técnicas, né? Nesse caso, para a condição dele, para o momento em que estamos, é mais interessante que ele fique ali com o braço do lado do corpo e se concentre em outras coisas do que ter mais uma coisa para ele se concentrar. Tá? Ainda mais se for levado para essa protração aí. Vou dar mais uma pausa aqui que eu ia fazer aqui, ó, e não fiz, né? Vamos fazer assim, ó. Pena que não dá para filmar vocês aí, né? Mas vamos lá. Fala galera, beleza? Estamos aqui ao vivo no YouTube fazendo correções de exercícios, corrigindo o treino de um aluno de consultoria online. Vamos ter mais um pouquinho de correções. Bem? Legal, já fui lá para convidar mais pessoas para estarem vendo a live aí, né? Bom, então, da elevação pélvica aqui, só levar as pernas um pouquinho à frente. A velocidade de potência também podemos diminuir, né? A gente não tem potência nesse treino, então controle a cadência e, se possível, diminua a altura dos steps. Se possível, por quê? Porque eu sei que não vai ter ninguém lá para passar a barra para ele e, por enquanto, esse tamanho de anilha ela não toca o solo estando na pelve dele. Então, eu sei que ele vai precisar do step para estar conseguindo realizar a elevação sozinho, tá? Então, se não tiver outra forma, vai essa mesmo. Próximo exercício. Ajustou a posição. Tô olhando a botinha aqui agora. Putz, cara, acredito que eu joguei a minha fora esses dias. Que eu usei tanto que não tinha mais sola. A sola dessas botinhas é muito fina, né? Nossa, que aperto no coração. Eu gostava tanto dela. Bom, para aquilo que a gente consegue ver aqui no agachamento, então. Posicionamento de joelhos e pés parece bom. A amplitude está boa, né? Não temos nenhuma rotação na pelve. Tem uma quedinha ali no tronco quando está nessa parte baixa.
marcar aqui, senão eu esqueço. Então, cuidado aí com o tronco, né? Sustente a carga. Beleza. Vamos lá para a elevação agora, ó. Agora a elevação sem o caixote, tá vendo? Nós vamos conseguir uma amplitude um pouco maior aí, ó. Novamente, mesmas considerações quanto à perna, ó. Tem que ir um pouquinho mais para frente. Ali o banco ele fica com apoio bem na borda inferior da escápula, né? É bem ali o eixo de rotação. A cabeça está bem alinhada, as escápulas também. Tá subindo um pouquinho demais a cabeça ali, ó. Na fase excêntrica. Mas é isso aí. Maravilha. Olha lá, como eu falei, a barra fica alta, tá vendo? É ruim para ele estar pondo e tirando. Nesse início não, porque não está tão pesado ainda, né? Não tem necessidade de estar tão pesado ainda, mas quando ela ficar pesada vai ser ruim. No caso, quem acompanhou a outra live aí, né? A gente montou o planejamento do Alê, né? Então, você viu o planejamento sendo montado, né? A avaliação sendo feita, o planejamento sendo montado e agora aí ele realizando os exercícios. E em breve vocês vão ver o antes e depois também, né, Ale? Veja ali como vai certinho o joelho na direção da ponta dos pés, né? Como ficou famoso de dizer, né? Coxa sobre tíbia, tíbia sobre pé, né? Ou seja, para onde o seu joelho, para onde o seu pé apontar, o seu joelho tem que apontar, né? Resumindo em poucas palavras. Maravilha? E agachamento com a band agora. Também bem executado. Veja que agora sem a carga, né? Ele não tem a inclinação no tronco que ele estava tendo. Show. Mais uma de agachamento. Vou passar porque acabou mantendo também bem o posicionamento aí. Esse elastiquinho é do capeta, hein? Agora na visão de frente, veja aí também, novamente, né, mantendo bem o posicionamento. Muito bom. Dá pra ver ali que ele está mantendo as escápulas em posição, cabeça alinhada. Mais um agachamento. Travou na isometria também.
Legal. Como eu falei, não marquei por quê? Não marquei porque tá bom. É só manter, tá? A amplitude que tem que melhorar aí vem em decorrência da melhora da flexibilidade e da mobilidade. Em decorrência dos treinos, né? Agora vamos estar fazendo bom dia. Barra nas costas. Movimento no quadril. Bom movimento, muito bom. Aí aqui tem aquela regrinha básica, né? Tem que sentir aquela alongada gostosa atrás da coxa toda vez que descer. Assim você sabe que está levando o quadril na posição certa. E o segredo está no quadril, né? Não é quanto mais desce, mais alonga. Mas sim quanto mais você conseguir girar, jogar o seu quadril para trás e girar ele, né, em anteversão ali, melhor você vai conseguir acionar esses isquios. E óbvio que a coluna vai acompanhar o quadril, né, para manter as curvas. Show de bola. Aqui, aliás, passei direto, né? Cotovelos em posição, barra nas costas, cabeça alinhada, uma leve flexão nos joelhos para conseguir um movimento mais harmônico e nenhuma alteração na coluna. Agora na visão de frente, olha lá. Pernas alinhadas. Lembra que o Ale tem um valgo acentuado aí, né? Então, interessante estar mantendo as pernas bem alinhadas. Principalmente em exercícios que tenham essa movimentação de quadril, né? Tanto em extensão como flexão, segurar o bracing acionado ali é complicado, né? Como deu para ver na imagem lá do modelinho, ele está ligado à pelve também. Então, conforme você modifica a pelve, você modifica a capacidade contrátil do músculo, né? Pensando na relação força e comprimento. Então, alguns posicionamentos são difíceis mesmo de manter. Mas força, insiste aí que vai. Então, bom dia tranquilo. Para as panturrilhas, estamos fazendo no solo devido a uma alteração no pé. Então, o que eu estou fazendo, na verdade, é inibir o movimento excêntrico da metade para baixo, ok? Ele alonga as panturrilhas, normal, tá? Mas quando vai treinar força, ele realiza o movimento parcial para a excêntrica, a concêntrica vai completa. Para as panturrilhas, apenas feche um pouco mais as pernas. Para manter um melhor alinhamento das pernas, tá? As panturrilhas estão boas. Next. Vamos lá pro último aqui. Olhando de frente as panturrilhas agora. Olha lá, ó. E quando enfatizar aqui, movimente de forma mais sutil os pés. Já vai entender porque eu vou explicar agora, tá, Ale? Então o que eu quero aqui é que ele não enfatize tanto o movimento, né? Movimento para a realização das panturrilhas aí, subir na ponta do primeiro e segundo dedo, descer na borda lateral. O que eu quero é que você não enfatize tanto. Então, quando for gravar o vídeo das panturrilhas, a gente não vai nem conseguir ver que você jogou para a lateral, tá? É só uma alteração ali, ó, na disposição de peso. Não vai chegar
a enxergar essa alteração. Ok? Então vamos lá. Chegamos no último exercício do Ale aqui. Ao vivo e corrigido. E aqui novamente, qualquer coisa, me chame. Beleza, a gente volta pra cá. Ale, depois eu escuto o áudio e te respondo, tá? Vou mandar aqui pro Ale. Feito!